Olá, meus queridos. Gente, na verdade, eu não ia fazer um vídeo hoje, tá? Tô aqui, ó, o cenário nem é o propício que eu sempre faço, né? Com iluminação, com a plantinha atrás ou qualquer coisa. Não, hoje é um vídeo mesmo aqui que eu quis vir falar com vocês. Eu tava aqui, gente, olha a bagunça. A gente tá aqui, eu tô aqui na sala, aqui na Elton Cantoni Filmes. E, gente, tem uma bagunça aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui tudo é o Elton que pode arrumar. Eu já tentei. Aqui, ó, tem coisas aqui, tem isso aqui. E aí, por que tá tudo aqui? Porque ele tava separando as coisas dele, separando certinho, tá organizando tudo certinho. E ele teve que sair para fazer uma gravação. Então tá uma verdadeira bagunça. Aqui são os nossos microfones de podcast, porque nós temos o nosso Café com Quem. Aqui, ó, tá vendo? Temos a nossa mesa aqui do Café com Quem. Aqui a nossa visão bonita ali de Londrina. Essa aqui é a bolsinha também, a bolsa do Elton também, que ele tava separando as coisas. A parte aqui também do podcast. Aí aqui nós temos a nossa geladeirinha. Aqui, ó, a nossa geladeira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, outro momento eu quero mostrar, assim, quando estiver limpinho, tudo organizadinho, né? Porque não tem nada organizado aqui hoje. Nada. Aqui, ó, nós temos a nossa geladeirinha. Aqui, a geladeirinha, a nossa parte do café. Inclusive, acho que eu até vou fazer um cafezinho pra mim. Neste exato momento. Deu a vontade de um café. Gente, mas sabe por que eu quis fazer esse vídeo? Pelo seguinte. Eu fiz um vídeo no meu Instagram. Tava fazendo um vídeo no meu Instagram sobre as estações que a gente passa, né? A gente passa por algumas estações na nossa vida e a gente acha que é aquilo e pronto. E não. A gente passa por muitas coisas, né? Eu falo que sempre repito isso, que o deserto é lugar de passagem. Eu sempre falo isso para as pessoas e realmente é. Deixa eu ligar aqui a maquininha de café. Uma criança de cafezito. Gente, fazendo um cafezinho. Repara não, tá, gente? Tá na mesma xícara que eu tomei café. Deixei aqui pra tomar de novo, porque eu nem vou nem passar água. Aí, top. Então, o deserto, gente, é lugar de passagem. Não é lugar pra gente ficar, entende? E às vezes a gente se desespera, né? E com razão, né? Com razão a gente se desespera, porque a gente passa por muitas coisas e acha que aquilo não vai ter fim. E aí, gente, passou um filme na minha cabeça de tantas coisas que eu passei, que eu pensei, gente, como eu sou forte, Eu passei por muitas coisas, e assim, por muitos desertos, né, na verdade, muitos desertos. E, ai, peraí, deixa eu pôr aqui. Gente, eu derrubei café no chão, olha que maravilha. Derrubei café no chão. Benção. Pronto. Aí eu parei pra pensar, falei assim, gente, como eu sou forte. Deixa eu arrumar aqui. Como eu sou forte. Mas é claro, gente, que essa força não vem de mim. Eu passei por muitos desertos que essa força toda vem de Deus, somente dele, porque eu sozinha jamais conseguiria, né? Passou um filme na minha cabeça, desde quando, com açúcar, tá, gente? Desde quando eu fui para Portugal. Eu falei, gente, de onde eu tirei tanta força? De onde eu tirei tanta coragem, sabe? E aí veio mesmo na minha mente, assim, no meu coração, o quanto Deus é maravilhoso, sabe? Que carregou, né, me carregou a minha família no colo, nos braços, em vários momentos. Vou tomar um cafezinho aqui. Então, fazendo essa recapitulação, fazendo um super resumo aqui pra vocês. É claro, se vocês quiserem saber mais detalhes, com mais, né, assim, mais detalhes mesmo sobre as coisas, coloca nos comentários aqui, que daí qualquer coisa eu faço um vídeo específico sobre o assunto, tá? E já aproveitando também pra você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, gente! Ajuda aqui, né? Me ajuda. Se inscreva no meu canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, tá? E também, para você que não me acompanha no Instagram, é Catra Cantoni, tá aqui, ó, Catra Cantoni. Tô sempre lá também, tá, gente? Tô sempre nos stories, né, mostrando o meu dia a dia, né? E é isso. Então,
Fazendo um resumo, veio assim, gente, tudo na minha cabeça. Quando eu fui visitar Madeira, eu fui visitar Madeira em 2018. E assim, gente, nunca foi um sonho meu, nem do Elton, de ir embora do nosso país. Nunca foi. E quando a gente chegou lá, eu senti algo assim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Um lugar assim que eu me senti pertencente àquele lugar. E aí a gente voltou já com o coração balançado. Até o Elton, sabe, que jamais deixaria o Brasil, veio balançado. E a gente chegou à conclusão que a gente queria ir. Pra quem não sabe, gente, eu era concursada aqui em Londrina. Sim, eu sou pedagoga, né? E eu era concursada pela prefeitura aqui da minha cidade. Então eu era professora do município. Sim, um emprego super estável, né? Ganhando o meu salário bom, né? Em vista dos salários de professor, assim, era um salário muito bom. E trabalhando 6 horas por dia apenas, né? Se eu quisesse fazer também hora extra, eu podia, mas o meu horário era de 6 horas. Enfim, era um salário super top para 6 horas de trabalho. O Elton também. O Elton tinha a sala dele montada, a produtora dele montada. Inclusive, gente, todas as coisas que tem aqui era da produtora do Elton em 2019. E a gente não vendeu, a gente deixou tudo guardado. Então hoje a gente tem tudo isso aqui porque a gente deixou guardado aqui no Brasil. Mas onde que eu quero chegar? Eu não consigo explicar pra vocês a coragem que eu tive de deixar tudo e ir embora daqui, tá? É porque realmente foi um chamado, assim, de Deus pra nossa vida. Eu peguei uma licença no meu trabalho, era a licença de 1 ano que eu poderia prorrogar por mais um, né? Só que daí depois de 1 ano, a gente já tava lá, já tava, né, não voltar mais, enfim. Eu exonerei do meu trabalho, exatamente. Só que assim, gente, nós chegamos em Portugal, não foi mil maravilha, gente, claro que não, é óbvio que não. Só que o diferencial, o nosso diferencial, que eu falo isso para todas as pessoas que pensam em imigrar embora para outro país, faça uma reserva financeira. Então nós tínhamos carros, nós tínhamos nossos móveis, tínhamos as nossas coisinhas, a gente vendeu, então a gente conseguiu um dinheirinho assim bacana pra gente permanecer lá. Acho que foi para uns 6 meses, mais ou menos, na reserva. Acho que foi isso. Enfim, o Elton queria seguir no ramo dele, né? Da produtora de vídeos. Só que assim, gente, lá é muito indicação. Então, assim, é difícil a pessoa contratar o seu trabalho se ela não conhece o seu trabalho, se ela não tem a certeza, né? Então, no início não foi fácil. Sabe, o início não foi fácil. A gente teve que fazer muitos trabalhos gratuitos, muitos trabalhos super baratos, até para ter um portfólio, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Então, assim, ali eu já vejo, gente, que coragem. O José tinha 10 meses, tá, meus queridos? O José tinha apenas 10 meses, a Maria tinha acabado de fazer 11 anos. Chegou lá, eu já pensei nisso já também. Falei, gente, olha, eu tive que ir atrás da escola. Fui atrás da escola da Maria. Olha o quanto a minha filha também foi forte, o quanto que ela foi corajosa. Ela chegou lá, gente, ela teve que correr atrás do prejuízo. Por quê? Porque a educação em Portugal é mais avançada do que aqui do Brasil, né? Principalmente na parte de inglês. Inglês, gente, o professor chegava na sala de aula conversando em inglês, falando inglês, e a Maria Luísa ficava totalmente perdida, porque aqui, vocês sabem que o inglês aqui é somente se a gente pagar um curso de inglês para ser um inglês bacana. E lá em Portugal, não. Lá em Portugal é super, assim, forte dentro da sala de aula. Então, ela tinha o inglês, ela tinha o francês. Sim, gente, eles têm aula de francês também. A matemática lá, gente, é super mais avançada do que aqui, tá? Muito mais avançada. Então, assim, ela tinha que correr atrás de aprender coisas que ela não aprendeu, sabe? Ela tinha que estudar a história de Portugal. Então, tudo que ela estudou de história do Brasil caiu por terra. Ela tinha que estudar a história de Portugal. Muitas coisas, assim, focadas ali, né? E eu vejo, ela super deu conta. Ela super deu conta. Ela nunca tirou uma nota vermelha, uma nota, né, negativa lá em Portugal. Aí eu parei pra pensar, gente, olha o obstáculo que a gente passou. E aí, resumidamente, né, quando nós estávamos fluindo, a produtora tava caminhando, o que acontece, meus queridos? Veio a pandemia.
Veio a pandemia que deu uma rasteira na gente. A gente tinha muitos eventos programados, planejados, que foram cancelados. E mais um momento que a gente teve que ser forte, sabe? E hoje eu vejo o quanto é importante a minha família, a família que eu construí, né? É claro, gente, nós amamos nossos pais. Eu tenho os meus pais, o El tem os pais dele. Isso é indiscutível, o amor que a gente sente pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, entende? Só que a família que a gente construiu está acima de qualquer coisa, E eu parei pra pensar nisso e falei, gente, como nós 4 fomos fortes, fortalecidos mesmo, um com o outro, em união, a gente vencendo cada batalha, cada barreira, juntos, né? Sem rede de apoio, nós por nós, né? E foi exatamente isso, principalmente na parte da pandemia. Foi muito complicado, foi muito difícil, e a gente se uniu, a gente venceu, a gente conseguiu. E aí vem tudo isso, já passamos por muitas coisas, aí as coisas foram melhorando cada vez mais em relação ao trabalho pro Elton. E aí a gente resolveu vir embora. Se me perguntasse na época, né, um ano antes da gente vir embora, se eu gostaria de vir embora, eu falava que não. E como Deus mudou meu coração, tão assim, forte pra eu crer que era o melhor a se fazer. No primeiro ano eu falei, gente, o que tá acontecendo? Tudo que eu imaginei, tudo que eu pensei que seria, não tá sendo, não tá acontecendo. E aí eu comecei a questionar. Por quê? Por quê? Né? A gente chegou, assim que uma das coisas muito importantes, né, que aconteceu, assim que a gente decidiu, né, vir embora, eu já até falei isso em outro vídeo, o Elton entrou numa depressão terrível, aqui intensificou ainda mais, então vocês pensam, a gente tentando se reerguer, recomeçando do zero, né, novamente aqui, e o Elton, que é a coluna da nossa casa, ele é o sacerdote da nossa casa, ele é o homem da nossa casa, ele caiu, né? Então, assim, a gente teve que passar por muitas coisas difíceis. Eu já mencionei isso em outro vídeo, né? Que eu também tive depressão, eu saí do fundo do poço, porque foram muitas coisas, muitas decepções, né? E a Maria Luísa também, a gente chegou aqui, ela entrou no meio do ano, no ano seguinte, né? Tipo, no primeiro ano, ela terminou o nono em Portugal em junho. Em agosto, ela já entrou no primeiro ano aqui, conhecendo novas pessoas e tendo que fazer amizade novamente, tendo que passar por tudo isso. E ainda assim permaneceu uma ótima aluna. Eu falo, Senhor, que bênção de família que eu tenho, sabe? Que bênção de filhos que eu tenho. Eu agradeço imensamente pelo cuidado de Deus com a minha família, sabe? Porque Ele cuidou sempre, desde quando a gente foi, desde quando a gente veio, a gente permanecendo aqui, Ele tem cuidado de todos os detalhes. E aí hoje eu paro e penso assim, tudo que eu passei nesses 2 anos, porque os 2 anos aqui no Brasil, é incrível como as coisas não saíram como a gente planejou, né? A gente achou que seria de uma forma em relação à família, e foi de outra forma totalmente diferente. A gente achou que seria de uma forma em relação ao trabalho e foi de uma forma totalmente diferente. Então, os planos de Deus são muito diferentes do que a gente imagina. Muitas vezes a gente faz planos, a gente faz projetos e Deus fala não. Não. Não e não. E não, o não de Deus é muito claro. Eu sempre falo isso. O não de Deus é muito claro. O sim de Deus é muito claro. E aí, hoje eu consigo entender o quanto foi necessário ter vindo pra cá. Foi muito necessário. Faz parte do meu propósito de vida. Por quê? Porque hoje a gente enxerga, eu digo a gente, de forma geral da minha família, tá? Eu, a Maria, o Elton, o José. A gente enxerga muitas coisas diferentes da forma que a gente enxergava antes, né? E aí eu vejo assim, eu parei pra pensar quanta coisa que eu passei, né? Quanta coisa que eu passei desde o momento que eu decidi ir, a decisão de voltar, que a gente sofreu muito para tomar essa decisão, estando aqui, a gente, né, tentando se reencontrar, tentando se achar, ao mesmo tempo, gente, que a gente tá se perdendo, a gente vai se perdendo em meio a tantas coisas,
a minha família cada vez mais unida. Por quê? Porque a gente deixa Deus no centro de tudo, sabe? Eu teria 1000 motivos para que a gente se afastasse cada vez mais. Foram tantos obstáculos, tantas dificuldades, que eu e o Elton, a gente se aproximou cada vez mais, a gente se uniu cada vez mais. E hoje eu tava bem pensativa em relação a isso, porque agora dia 12, né, de junho é dia dos namorados, tava aqui no Brasil, e eu tava pensando, falei, gente, eu tô já há 23 anos com o Elton, 19 anos nós vamos fazer esse ano de casados, e o quanto as coisas são tão superficiais hoje, né, que as pessoas... simplesmente porque não tá, né, alguma coisa do outro ou tal, uma dificuldade, alguma coisa, e simplesmente, não quero mais, né? E o tanto de coisa que eu e o Elton passamos juntos, né, pra manter a nossa família de pé, pra manter a nossa família de cabeça erguida, pra manter a nossa família unida, pra manter o amor, né, da nossa família em relação aos nossos filhos, o quanto nossos filhos são pessoas de bem, sabe? Quanto a gente está fazendo o nosso melhor para que eles sejam de bem. E eles verem, né? Tudo que a gente passa, tudo que a gente faz pelo melhor para eles. E isso é muito importante. Aí hoje eu parei para pensar nisso, sabe? Falei, gente, eu passei por tantas coisas. Minha família, nós passamos por tantas coisas. E que bênção de Deus eu ter a minha família, sabe? A gente se ama muito, a gente é muito unido, né? Os meus filhos, eles são muito queridos, né? Eles são muito queridos, muito queridos. E eu só tenho a agradecer, sabe? O cuidado de Deus, desde sempre, né? É claro que eu tô resumindo muito, né? Porque a gente passou por muitas coisas lá em Portugal, aqui, e eu vejo o cuidado dele. Então, hoje eu parei, assim, pra pensar e quis fazer esse vídeo. Eu falei assim, gente, eu preciso fazer esse vídeo porque eu preciso dizer que eu sou muito forte. Que eu sou muito forte, eu sou muito corajosa mesmo, né? Muitas pessoas falam isso pra mim lá no Instagram, cara, como você é forte, como você é corajosa. E muitas vezes eu questionei, falei, não, eu não sou, sabe, eu não sou. Eu caí, gente. Eu caí em depressão, eu caí em crise de ansiedade. Mas eu aprendi que não é falta de fé, sabe? Porque às vezes eu até me questionava, eu falava assim, gente, mas eu tenho tanta fé, por que eu tô passando por isso? Porque, gente, Deus permite alguns desertos na nossa vida, sabe? Pra gente entender que a gente só depende dele, de mais ninguém, né? Então, hoje eu creio e eu percebo o quanto eu sou forte e corajosa, sabe? Porque eu passei por muitas coisas, a minha família passou por muitas coisas, a minha filha passou por muitas coisas, por muitas mudanças, que ela foi muito forte e corajosa. E eu vejo, assim, que ela tem como exemplo, eu e o Elton, que somos pessoas, assim, que a gente dá o nosso máximo para que ela entenda que realmente nós somos fortes e corajosos, né? Então ela foi muito forte e corajosa, ela voltou e ela enfrentou tudo, sabe? Que orgulho da minha filha, que orgulho do José. José foi muito pequenininho pra lá, com 10 meses, sabe, sem família por perto, só nós mesmos, nós por nós. E, sabe, chegou aqui, a gente imaginava também que seria diferente, que ele teria mais contato, que a gente ficaria mais próximo das pessoas. E ver que ele entende que nós pais, né, nossa família, nós pais e a Maria, por exemplo, nós três, né, nós pais e a irmã dele, somos mais do que suficientes para ele, sabe? Então, assim, o quanto ele é forte também, forte, corajoso, de estar com a gente, onde a gente escolher e aceitar, não, tudo bem, mamãe, tá tudo certo. E hoje eu vejo também o quanto a Maria Luísa amadureceu com tantas coisas que aconteceram, o quanto foi importante acontecer tantas coisas para que a gente se unisse cada vez mais. Então é isso, gente, eu só queria partilhar isso com vocês, sabe, que eu tô me sentindo muito forte e corajosa hoje. Tô me sentindo muito forte e corajosa de tudo, de tantas coisas incríveis e impossíveis que eu passei na minha vida, e assim, milagres do dia a dia mesmo que Deus fez na nossa vida, sabe? E eu só sou forte, corajosa desse jeito porque é Deus, porque assim, ele não seria, não conseguiria. É isso, gente, é só uma conversinha, um bate-papo aqui com vocês, tá?
se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, né? Ative o sininho, tá, meus queridos? Muito obrigada por vocês que assistiram até aqui. É só um desabafo. Por isso que eu gosto de ter isso aqui, ó. Que é uma conversa, um tete-a-tete. Eu gosto de falar, de me, sabe? Eu gosto disso. Por isso que eu tô aqui no YouTube. Por isso que eu estou aqui neste canal. E também para você que não, né, me acompanha no Instagram, tá lá. Tá aqui, ó, Catra Cantoni. É só ir lá, gente, me seguir no Instagram, que eu também tô lá todos os dias nos stories, conversando com vocês. Tem uns vídeos que eu faço lá também, sabe? Bem bacana, sobre o amor de Deus, enfim. É isso, tá, meus queridos? Obrigada e até o próximo vídeo.